Olá, sejam muito bem-vindos a esta aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a consciência crística, o que é essa consciência e sobre o próximo passo no despertar espiritual. Então, provavelmente você vem aprendendo muito, você vem crescendo muito em todos os sentidos na sua vida. Você vem se desenvolvendo, você vem se aperfeiçoando, se autoconhecendo, fazendo técnicas de autoconhecimento, você vem evoluindo muito, conhecendo seu arquétipo, limpando seus traumas, vivendo seu propósito ou buscando viver o seu propósito de vida, mas você sente que falta alguma coisa. Eu hoje, inclusive, falei com uma pessoa que ela já despertou, já teve um despertar espiritual, um acesso espiritual, ou começou a acessar um pouco dessa consciência divina, mas que ainda está oscilando muito, está sofrendo muito, não está conseguindo sustentar essa consciência na forma, está tendo muitos problemas na vida e não está sabendo como agir em relação a isso. O que acontece? Nós temos o início da nossa jornada espiritual, que geralmente é algo que nos chama de uma forma muito intensa e profunda, que foi o teu ser mesmo que escolheu viver para que você pudesse expandir, para que você pudesse fazer e cumprir o que você veio cumprir aqui nessa terra, tá? Então, provavelmente você passou por algum perrengue muito grande, alguns problemas muito difíceis e você não entendia como uma coisa tão problemática para ti, tão ruim, que nem no meu caso foi a questão financeira na época, como que eu podia ter tantos problemas financeiros sendo uma pessoa honesta, trabalhadora, boa, que nunca nem desejou o mal para alguém, nunca nem pensou em passar a perna em alguém, e eu não conseguia entender por quê, o que tinha acontecido de errado na minha vida, da minha família, pra gente estar enfrentando problemas tão sérios de dinheiro, de manifestação, né? Pra gente passar tanta dificuldade, pra gente criar tantas dívidas. Eu não tava entendendo o que acontecia para aquilo tá acontecendo, porque a gente não tinha intenção de ferir ninguém, de dever para ninguém, de fazer o mal para ninguém. A gente não tinha essa intenção e aquilo estava acontecendo na nossa vida e a gente não conseguia entender o porquê. O meu marido na época ficou bem desesperado, apático, né, triste, chateado com tudo. E eu também, mas eu fiquei pior que ele, porque eu não conseguia aceitar aquilo, eu não achava justo, né? E eu comecei a ter outros, foi junto com o nascimento das minhas filhas, então eu comecei a ter outros problemas psíquicos, né? Eu comecei a ter medos irracionais de que algo poderia acontecer com as minhas filhas, algo ruim poderia acontecer com elas, e eu não tinha como proteger elas 24 horas por dia durante toda a vida delas, né? Eu vi elas, aquele serzinho tão indefeso, tão pequenininhas. A Antonella nasceu com 2,3 kg ou 200 e a Vitória com 1,7 kg, ficaram na UTI. E eu vi aqueles bebezinhos tão indefesos e eu disse, meu Deus, como é que eu vou estar 24 horas por dia pro resto da vida protegendo e cuidando dessas crianças? É impossível. E aí eu comecei a pensar, como é que todas as mães e os pais vão fazer isso? É impossível, né? Então eu comecei a ficar neurótica, achando que algo ruim podia acontecer com elas e eu não ia ter como cuidar ou proteger, enfim. E aí eu já conhecia a física quântica, eu já vinha estudando espiritualidade, eu já vinha me autoconhecendo e eu sabia que todos aqueles meus pensamentos iam acontecer, porque tinha muito sentimento, eu tinha muito medo e eu sabia que aquilo ia acontecer e eu fiquei mais apavorada ainda. Então, o autoconhecimento, o conhecimento da física quântica, o conhecimento espiritual, se tu não alinha com técnicas de cura terapêuticas, com técnica de curas espirituais, o que acontece?
piora a sua vida ainda mais. Por quê? Porque você antes pensava e sentia daquela forma, mas você não tinha consciência que era você que estava criando e manifestando na sua realidade. E a partir do momento que você começa a conhecer a física quântica, os experimentos que provam, a ciência que prova que é tu o único responsável, a tua consciência a única responsável pela manifestação de tudo que acontece na tua vida, e isso é verdade, é provado cientificamente. Enquanto tu não sabia, tu tinha teus pensamentos, mas tu te incomodava com eles, tu queria ser mais positivo, tu não conseguia, mas tudo bem, tu continuava vivendo. Agora, quando tu sabe que tudo aquilo que tu tá pensando é uma merda, desculpe a palavra, mas é verdade, é o que a gente pensa no ego, que tudo que tu tá pensando é uma merda e que aquilo vai acontecer, é terrível. É muito terrível isso, é doloroso demais e a gente fica mais neurótico ainda, buscando mais estudo ainda, buscando mais ajuda ainda para poder mudar aquela situação, porque tu sozinho não consegue. E ainda mais para mim, que eu sempre fui uma pessoa extremamente racional, eu sempre mandei nos meus pensamentos. E quando eu tinha imobiliária, eu tinha muitos problemas dos clientes, dos meus corretores, coisas para resolver, né? Eu tinha muita coisa na cabeça e à noite, quando eu saía da imobiliária, eu ia correr. E eu corria 10 quilômetros. E eu pensava assim, eu vou ficar com esse problema na cabeça só 3 voltas, só 3,5 km, que dava mais ou menos 1,380 km, uma volta lá no clube que eu corria. E aí eu digo, eu vou ficar só 3 voltas com esse problema na cabeça e na terceira volta eu não vou mais pensar nisso. E eu ia correr e ficava pensando no problema. Quando chegava a terceira volta, eu não parava para pensar, chegou a terceira volta, eu não vou mais pensar nisso. Eu simplesmente parava de pensar. Então eu tinha um autodomínio, um autoconhecimento, uma autoimposição mental muito forte. E quando eu comecei a sentir esse medo em relação às minhas filhas, medo de que a gente passasse fome, medo de que não tivesse dinheiro para comprar fralda, o leite delas, que era bem caro na época, e eu fiquei com medo de não conseguir pagar. Para vocês terem uma ideia, na época, uma lata de leite das minhas filhas, pequena, de 400 gramas, era R$ 150. Era um leite de arroz. E elas tomavam 2 por dia. Né? Então... E ainda mamava no peito, mas não era o suficiente, né? Eu tinha gêmeas, então era 2 daquelas latas por dia, ou seja, R$ 300 por dia. E ainda eu amamentava e tudo mais. Aí depois elas começaram a ingressar na alimentação, e aí mudou o leite, aí tudo bem, né? Mas a gente gastava muito, assim, com leite, a gente tinha... Eu morria de medo de que faltasse dinheiro para comprar leite, para comprar fralda, o básico, né? Que elas precisavam, que seria daquele jeito naquela época. E eu sabia que aquele medo ia acontecer, ia se manifestar, tanto é que aconteceu. Se a gente não tivesse conta no mercado lá na época, a gente teria faltado, né? Então, eu agradeço muito e a gente precisa fazer isso, agradecer a todos os nossos credores, né? A todas as pessoas que a gente deve ou deveu, porque um dia eles emprestaram para nós esse dinheiro ou esse crédito, né? E possibilitou nos ajudar em determinado momento, mesmo que você por um tempo não tenha conseguido pagar ou tenha tido dificuldades. Aí o que aconteceu? Qual foi a minha mudança de chave? 1 ano e 2 meses depois desse sofrimento todo, eu já tinha feito umas 30 formações terapêuticas e aplicava tudo. Eu não venho falar nada para vocês antes de eu ter aplicado e certificado na minha vida. Eu só consegui despertar a consciência crística em março desse ano, muito antes de milhões de estudantes do curso em Milagres, milhões de estudantes do professor Hélio Couto, milhões de pessoas do Caminho Infinito. Eu só consegui despertar essa consciência antes dessas pessoas em pouco tempo, porque eu sempre fui 100% honesta e sincera comigo e com os outros. Mesmo que eu ferisse a outra pessoa, porque eu
No começo eu tentava agradar as pessoas da minha família, as pessoas que estavam ao meu redor ali, e aquilo me feria de morte. E foi por isso que aquele primeiro ano eu fiquei louca. E depois de um ano, depois de todas aquelas ferramentas terapêuticas, aplicando todas elas, e eu não via resultado nenhum, não via mudança nenhuma nos meus pensamentos, na minha vida, não via mudança nenhuma. Eu fiz a formação com Gary Grigg em EFT. Mas durante a formação, além dele, eu recebi ajuda espiritual. Eu pedi muito. Eu comecei a receber como deveriam ser as formações terapêuticas. Todas elas tinham problemas porque trabalhavam coisas do mundo e esqueciam a parte espiritual. Então, constelação familiar tem problema porque trabalha a parte egóica, familiar e esquece a parte espiritual. Tudo que trabalha com pêndulo, com cristais, com medição de frequência, essas coisas tem problema também, porque não trabalha a parte espiritual. Tudo que trabalha com que mais que eu fiz? Eu fiz um monte de coisa, florais, 5D, quantum, técnicas quânticas, reprogramações mentais, tudo isso me foi mostrado que tinham problemas nessas ferramentas terapêuticas. Não é para, se você é terapeuta, não usar suas ferramentas, é para usar. Mas você precisa receber orientação crística para aplicar essas técnicas e ter resultados tanto para você quanto para os seus pacientes, tá? Porque todas essas técnicas de ferramentas terapêuticas que eu fiz, eu recebi orientação, iluminação de como ela deveria ser modificada. Umas pequenas coisas, uns pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença na hora de curar. Porque todas essas ferramentas, nenhuma cura. Todas auxiliam, aliviam, dão uma falsa sensação de que melhorou, de que curou, de que ajudou. Mas o problema só foi para outro lugar, ele só foi deslocado. Tá? Nenhuma dessas formações terapêuticas do mundo curam. Só as ferramentas que trabalham com a parte espiritual divina em você cura. Por quê? Porque todos os nossos problemas de passado, presente e futuro, todos os problemas de toda a humanidade só tem uma única causa. E qual é essa causa? O erro original, o pecado original, que nunca aconteceu, tá? Mas que a gente... Sim, a formação do ego. O problema de tudo, de todos os problemas do mundo. O único motivo de nós manifestarmos, que a gente não cria nada no ego, mas a gente manifesta, a gente experimenta muitos problemas de dinheiro, de relacionamento, de baixa autoestima, de doença, e a gente manifesta tudo isso por um único motivo, porque nós temos uma consciência inventada, enganada por nós mesmos, que se chama ego. Quem é o ego? O ego é a tua personalidade humana, teu arquétipo humano que se sente separado de Deus e de tudo. Ai, Ana, mas eu me sinto conectada com Deus, eu não me sinto separada com Ele. Enquanto tu pensa que Deus é uma coisa e tu é outra, tu se sente separada de Deus. Tu acredita na dualidade. Enquanto tu pensa que Jesus Cristo é uma coisa e tu é outra, tu tá na dualidade, tu acredita na separação e vai manifestar problemas, tá? E isso é muito sério, muito grave. E por isso Jesus, nosso mestre, meu chefe, eu sou da turma de Jesus, eu sou da turma dele, da turma que veio para trazer a manifestação da vontade de Deus na Terra.
ou seja, iluminação espiritual. A minha parte nesse trabalho, tem vários de nós que estamos aqui todos juntos, isso na alquimia se chama coagulation, quando vem vários iluminados para fazer o trabalho juntos, no mesmo tempo e espaço, no mesmo país, na mesma comunidade, e a gente já está começando a se encontrar, tá? Os Cristos estão começando a se encontrar. Então, o que acontece? Vem vários, todos juntos. Isso é coagulation. E nós somos da turma de Jesus, não que você não seja, que as outras pessoas do mundo não sejam. Todos são Jesus manifestado. Quando ele disse que ele nunca te deixaria, é porque é impossível. Ele é o teu ser. A consciência dele é a tua consciência compartilhada, 100% compartilhada. A gente só não consegue acessar. Oi, gente, eu não tô conseguindo enxergar aqui, que eu tô sem o meu suporte e eu tive que fazer uma enjambre. Eu não consigo ler os comentários de vocês, mas sejam muito bem-vindos, tá? O que acontece? O que é o ego? O ego surgiu quando Deus nos deu uma consciência individual. O que aconteceu? Deus existia lá no seu supremo ser, um ser incognoscível, sendo tudo que existe, energia pura potencial. Ele, por amor, sentiu vontade de compartilhar o seu ser, compartilhar quem ele é. E o que ele fez? Ele se subdividiu em pequenos filetes de luz, centelhas divinas, que somos nós e tudo que existe, a centelha divina, umas mais avançadas, mais vibrando mais alto, mais iluminadas, umas menos, né? Tipo, a pedra também é uma centelha divina, mas ela tem menos consciência de quem ela é do que um ser humano, tá? Mas tudo é divino, tudo é consciência e tudo é consciência divina de Deus, pura, em manifestação. Então ele resolveu se experimentar através da pedra, da montanha, da grama, da parede, da Ana, da Vera, da Luísa, do Paulo, da Vanderleia, da Tauana, Alessia, Laércio, e outras pessoas que estão entrando aí que eu não estou enxergando. Ele resolveu se experimentar de múltiplas formas e infinitas formas. E por isso que a gente precisa conhecer o nosso arquétipo, tá? O que aconteceu aí? Deus resolveu se experimentar. Ele era só ele emanou os filetes de luz, a gente continuou sendo igualzinho a Deus, só que um filetinho de luz. E aí ele viu que os filetinhos de luz estavam lá que nem ele, amor, harmonia, paz, pensando e sentindo que nem ele. Ele disse, eu não estou experimentando muita coisa diferente do que eu sou aqui. Então, para isso, ele disse, eu vou individuar essas partículas de luz. Eu vou dar uma consciência individuada para cada um dos meus filhos. E aí cada um vai ter autonomia e o mesmo poder que eu, e a autonomia para pensar, sentir e criar no mundo. Todos têm o poder de criação. O que é criado jamais pode ser desfeito, é criado em Deus. Não é com Deus, não é co-criar com Deus. É o Deus em ti criando. Aí a tua vontade unifica com a dele, é ele através de ti criando no mundo. E tudo que esse ser unificado com Deus criar vai ser no amor e será eterno. Por isso que tudo que Jesus fez é eterno e fica para sempre. E qualquer um de nós que desperte a consciência crística, assim como eu despertei, tudo que eu fizer vai ser a partir dessa consciência, tudo que eu fizer a partir dessa consciência crística será criado, será infinito e será a vontade de Deus. Então você não precisa ter medo de despertar essa consciência, que é o poder de Deus para você manifestado, que já é seu, você só não lembra e não consegue acessar ainda. Mas já é o teu ser, tu já é Deus em manifestação, tu só não tem consciência. Quando essa consciência for liberada para ti, é porque tu ama incondicionalmente, que tu já tem a consciência crística. O que é a consciência crística? A consciência de Cristo, a consciência do amor incondicional, de que todos somos um único ser, tá? Essa consciência está desperta em mim desde março de 2023.
Eu tô aprendendo a sustentá-la na forma, né? Eu sou uma vida exemplar e observável. Não sou perfeita, mas o objetivo de todo o Cristo desperto, segundo Jesus Cristo, é vir a ser perfeito aqui, tá? Para ser um exemplo, para ser uma vida exemplar, que nem a dele. O que ele quer é que cada um de nós tenhamos uma vida exemplar igual a dele. E não terminando na cruz, tá? Esse foi o processo dele de martirização para que ele fizesse a missão dele. A nossa agora qual é? Qual é a nossa missão agora? O que Jesus espera de nós agora? Ele espera que cada um de nós desperte a consciência crística, que é a mesma da dele, que é compartilhada, 100% compartilhada. E cada um de nós, a partir desse amor incondicional e desses sentimentos, passe a criar no mundo. Porque a partir do momento que você desperta a consciência crística, você não manifesta mais. Você não faz mais coisas aleatórias. Você cria com Deus, em Deus, porque você passa a executar, manifestar a vontade de Deus na Terra. Entende? Então, qual é a nossa função? Ai, Ana, mas eu tô aqui, eu não sou terapeuta, eu caí aqui, eu só queria me autoconhecer um pouquinho. Veio para mim, foi ele que enviou. Jesus diz, ninguém vai a ti sem que eu envie. E eu escolhi os seus alunos e eles te escolheram por causa da forma como você ensina o currículo universal, que é a melhor para eles no aprendizado nesse momento. Então, cada um de nós, quando a gente acessar a consciência crística, vai ter um trabalho e um propósito diferente para executar aqui, que a própria consciência vai te revelar. Ela não vai só te revelar, como ela vai te dar tudo que tu precisar de subsídio para realizar, toda a forma de como fazer, todas as pessoas para te ajudarem a executar esse trabalho, tudo que você precisar para executar o teu trabalho divino, tu vai receber. E tu recebe, tu não precisa fazer nada para isso, tu só recebe. Tu precisa só estar à disposição para receber isso dessa consciência. Ela vem com tudo pronto, é como se ela baixasse em você um programa já com a impressora 3D para manifestar. É bem legal isso. É bem interessante pensar, agora que eu tô fazendo essa analogia, mas é bem interessante. Então, qual é a nossa única função aqui? Despertar a consciência crística. E a partir dali ela vai nos orientar. A partir dali ela vai... O meu trabalho é te deixar nas mãos do Cristo. Meu trabalho é esse. Tu já é o Cristo. Tu já tem essa consciência. Ela já é tua. Ela sempre vai ser. Jesus já está no teu ser. Deus já é o teu ser. Tu já é tudo o que tu precisa ser. Tu só não tem acesso e consciência disso. Então, o meu trabalho é o quê? Te fazer lembrar de quem tu é. Eu vou te despertar uma memória. Como é que faz isso? Através do meu compartilhar de conhecimento, conteúdo, através do meu compartilhar do meu ser. Um Cristo desperto, ele consegue compartilhar o ser dele. Ele consegue compartilhar o sentimento dele, o ser dele. Eu consigo compartilhar a consciência crística com vocês através dos meus olhos, da minha face, da minha voz, da minha pele. É instantâneo. Quem está pronto para receber, recebe. Instantaneamente. E quanto mais me ver, quanto mais me ouvir, quanto mais me acessar, mais recebe. Tá? Ela é uma consciência de amor incondicional e infinito. E que vai mudar toda a tua realidade manifestada no mundo e... Na existência não muda nada, porque tu sempre foi Deus em manifestação. E eu estive lá pessoalmente e fui levada lá e trazida de volta. Eu fiquei menos do que uma fração de segundos dentro de Deus, como eu estou agora lá. E eu vi todos nós. E nós continuamos sendo aquele filete de luz que eu falei lá. Só que Deus nos deu uma consciência individual.
para que a gente pudesse manifestar aqui no mundo. E o poder sobre o mundo, quem tem o poder sobre o mundo? Você. Você tem todo o poder sobre o mundo. Foi dado ao Filho Santo de Deus o poder de manifestação sobre o mundo. Quem tem o poder de manifestação no mundo é você. Como você faz? Através do seu desejo. Através do seu desejo real. Você manifesta, que nem diz Jair estava aí, não sei se ainda tá. Você satura. Eu desejo uma cura. Eu desejo tal coisa. Só que eu desejo agora e já mudo de ideia daqui 5 minutos, depois daqui 5 minutos e daqui 5 minutos. E aí eu fico o tempo todo pensando, ai gente, meu vídeo foi pausado devido a baixa conexão, espero que volte, tá? Que vocês não percam nada. O que acontece? Satura de tanto desejar tal coisa e aquilo manifesta-se no mundo. Por que demora um pouco mais para manifestar e não é instantâneo como é instantâneo a partir da consciência crística? Porque tu não tá no amor incondicional, isso é benevolência de nosso Pai, que senão nossa vida seria uma desgraça sem fim. Então tem o tempo de decantar, de manifestar, de se solidificar para se apresentar na tua vida. Muitas coisas, tá? Imagina, lá no começo dessa live eu falei os medos que eu senti em relação às minhas filhas, a dinheiro e tudo mais. Imagina se tudo aquilo tivesse acontecido. Eu tava ferrada. E sem perspectiva de mudança, de cura, de qualquer coisa. Acho que eu estaria até internado no manicômio, sei lá, em depressão profunda. Não sei. Eu recebi muita ajuda espiritual. Essa consciência, antes mesmo de eu despertar, se manifestava em mim. Em cada vez que eu gravava um curso, cada vez que eu gravava uma aula, cada vez que eu estava com minhas filhas, cada vez que eu conversava com meu marido, essa consciência, ela se manifestava cada vez que eu fazia um atendimento, cada vez que eu tinha intenção de ajudar qualquer pessoa e melhorar a situação, essa consciência se manifestava em mim, mesmo antes de eu despertar. Ela transbordava em mim, até que chegou um ponto que ela não aguentava mais ficar lá na minha subconsciência, na minha desmemoriação. Eu invento palavras, mestre em letras que inventa palavras, porque não existem, né? Então, essa consciência estava em mim e ela não aguentava mais ficar submersa, escondida de mim, do meu consciente. Até que chegou um momento que eu senti assim, eu li uma passagem de um curso de amor e eu disse, eu tenho que parar agora, e fui meditar naquele instante. E as minhas meditações, gente, eu nunca intencionei nada diferente, eu nunca fiz nada diferente, eu simplesmente sentava instantaneamente, eu silenciava e acessava a consciência, sabe? É como se eu fosse para outro lugar instantaneamente. Eu conseguia silenciar tudo instantaneamente. Porque 2 anos antes eu já tinha dissolvido meu arquétipo. Lembra que eu disse que eu tinha um arquétipo racional e tudo mais? Eu tinha dissolvido já tudo isso. Eu passei por uma fase que eu me ferrei muito, que eu não sabia mais quem eu era, que eu achei que eu tava louca, que todo mundo dizia, todo mundo não, meu marido e minha sogra diziam que eu tava louca, que não sei o quê, que queriam me internar, porque não sei o quê. E eu dizia, olha, eu sei que tá acontecendo alguma coisa comigo que eu não sei o que é, mas eu ainda estou aqui. Eu não gosto mais das coisas que eu gostava, eu não me importo mais com as coisas que eu me importava, eu não sinto mais nenhuma necessidade de coisas materiais e do mundo, nenhuma. Mas eu estou consciente e racional. Eu não estou doida, porque eu já tive doida, eu falei. Eu já fiquei louca. Lembra aquele primeiro ano que eu tive minhas filhas? Eu fiquei louca aquele primeiro ano. Irracional, eu não conseguia controlar meus pensamentos, eles eram só de medo 24 horas por dia. Então eu já fiquei louca para saber que eu não tava louca. Eu só não tinha mais, eu só não dava mais importância para aquilo que eu dava, eu dissolvi meu arquétipo. E depois que eu dissolvi, eu recebi e vivenciei cada um dos arquétipos, de todos os arquétipos que Deus criou, humanos, né, e divinos. E depois disso,
Em janeiro deste ano me voltou um arquétipo. Eu achei que era o da Atena, que foi o que eu vivi a minha vida profissional inteira. Mas me veio um arquétipo de muita força e muito poder. Mas é tanta força e tanto poder que eu não tinha... Eu conseguia saber o que as pessoas pensavam, o que elas sentiam. E eu senti tanta força e tanto poder que eu pensei assim, se eu quisesse, podia destruir qualquer um em um instante. Qualquer coisa. De tanto poder que tinha esse arquétipo. Mas já existia o amor incondicional em mim. Ele já existia. Então, eu jamais faria uma coisa para prejudicar alguém. Tu entende que o poder, ele só é liberado para ti no momento em que tu ama incondicionalmente? Então, eu tive problemas com a minha sogra na época. E em vez de eu querer matar ela e destruir ela, eu fiquei 3 dias em silêncio, sem falar com ninguém, pensando o que eu tinha feito com a minha vida, a ponto de eu me destruir tanto. E no 3º dia eu não só perdoei ela, que eu sabia que era eu me ferindo, eu sabia que era eu me ferindo, não existe o outro, é você se ferindo, e o outro, ele só fala aquelas palavras, aquelas coisas que te ferem ou te machucam, porque são coisas que você acredita sobre você e que ainda não limpou, não curou. Então o outro, ele é uma bênção na sua vida. Você deve graças ao outro. Você só precisa entender como pensar e sentir em relação a isso. E eu sabia o que fazer. Eu sempre soube o que fazer. Eu nunca ouvi vozes ou ouvi pessoas ou espíritos, mas eu sempre soube o que fazer. Então eu sabia que era eu mesma me ferindo, era aquilo que eu pensava sobre mim, era aquilo que talvez eu fosse para o mundo falar de uma consciência divina num corpo humano, e que as pessoas poderiam me atacar, dizer que era blasfêmia. Eu estava com medo. Dizer que era blasfêmia, dizer que eu tenho a mesma consciência de Cristo, que eu tinha medo porque eu sou historiadora de formação, então eu via a igreja fazendo muitas coisas em nome de Deus e eu não queria ser um ser assim, falando coisas, fazendo coisas, queimando na fogueira, dizendo que é Deus que mandou. Eu não queria cometer esse erro, então muitas vezes eu duvidei de mim por causa disso, porque eu queria ter certeza que era Jesus mesmo me orientando, que era Ele mesmo me guiando na criação do curso Despertar Crístico, que realmente todos que fizessem o curso despertassem essa consciência, porque isso é uma promessa do curso Despertar Crístico, do meu curso. É 100% das pessoas que fizerem o curso vão despertar. Não tem mais. Fez o curso, despertou. E eu não consigo dizer, se você isso... Eu não consigo. Eu só consigo dizer, fez o curso, despertou. Porque essa consciência não me deixa usar meio termo. Entendeu? Ela não vive de meio termo. Jesus não é meio termo. A tua consciência divina não é meio termo. Ela é 100%. É 100% garantido. Tá? E é 100% de tudo. De tudo de Deus que tu acessa. Cada um naquele trabalho, naquela meta que veio realizar por escolha própria. Um ser que nem nós, manifestado na forma, ele não consegue acessar toda a consciência crística universal. Então, cada um de nós acessa a consciência universal, que é a consciência crística, mas cada um de nós recebe uma parte dela para trabalhar. Uma forma, cada um de nós uma forma para trabalhar, né? Então, a minha parte é o amor incondicional, é o despertar da consciência crística. Isso te deixa nas mãos de Deus. Isso te acessa o poder de Deus nas tuas mãos. Porque tu tá autorizado. Quem ama incondicionalmente está autorizado a receber, a lembrar de todo o poder de Deus que tem e que é. Entende? A condição que Deus colocou para liberar o poder dele de criação, o de manifestação, tu já tem, todo mundo tem.
Essa realidade que tu experiencia aqui é tua manifestação, 100% da tua consciência. Tudo que tu vive foi tu que criou, que manifestou, não criou, manifestou. Quando tu desperta o amor incondicional, a consciência crística, aí tu começa a criar. Aí tu recebe o poder de Deus de criação. E isso é para sempre. E criação é infinita, é para sempre. Mas o Cristo só cria coisas boas. Pode-se dizer que não tem bom e mal, né? Mas o Cristo só cria coisas boas. Por quê? Porque Deus disse, eu olhei para tudo que eu criei e eu disse, tudo que eu criei é bom e perfeito. Ou seja, querida, quem é bom e perfeito? Tu. E tu é agora. Então, blasfêmia é a gente não ser quem a gente é, bom e perfeito, como Deus criou. O que acontece? Quando a gente, então, recebeu essa consciência individual, houve a necessidade de ter uma ferramenta de experimentação. Qual é essa ferramenta? O corpo, tanto o físico quanto o espiritual, os 7 corpos, todos eles são ego igual, tá? Os desencarnados têm corpo igual, têm ego igual. Se ele não despertou consciência crística, ele continua como ele estava aqui, ele continua lá. Como ele vivia aqui, ele continua vivendo lá. E é assim que é. Por isso que o meu trabalho é o quê? Te resgatar vivo nesta vida, nesta consciência, por enquanto, porque depois eu tenho um trabalho espiritual também que eu faço com desencarnados. Mas o meu trabalho é o quê? É te fazer viver aqui, nessa vida, a plenitude do Cristo que tu é. Porque aí eu não preciso mais nada, tu não precisa mais nada, eu te deixo nas mãos de Deus. De onde tu nunca saiu, do colo do pai, tu nunca saiu do colo do pai. O filho pródigo é você, inconsciente, desmemoriado, achando que é um pobre coitado separado de papai. Gastando a fortuna dele, manifestando um monte de coisa ruim pra você. Coisas que te machucam, que te ferem, que te fazem sentir dor. O sofrimento não é a vontade de Deus, mas é a vontade do Filho dele desmemoriado. Então, há um pedido de urgência de que o Filho Santo de Deus recobre a memória, volte para casa e papai te espera com um banquete, com uma festa, com um arquétipo poderoso, liberando todo o poder dele, a glória dele para ti. Tá? Jesus foi o primeiro que recebeu a glória de Deus por todos nós, a consciência crística. Ele foi o primeiro e quando ele recebeu, ele disse, nesse instante, eu compartilho com 100% dos meus irmãos. E isso foi a ressurreição. A ressurreição de Jesus, ele compartilhou a consciência crística com todos nós, a lembrança da consciência crística com todos nós, a herança de Deus, ele recebeu e compartilhou com nós. O que a gente precisa fazer agora? Por isso que é mais fácil, é só lembrar. É só lembrar, ele já compartilhou, a gente não precisa despertar. Eu falo despertar porque é uma palavra que vocês conseguem entender, mas tu não precisa mais despertar essa consciência. Eu não disse que eu acessava ela antes de lembrar? Eu acessava. E quando você lembrar de que tu é o Cristo, tu vai ver quantas vezes durante toda a tua vida tu já acessou essa consciência, porque ela é tua. Toda vez que tu amou, toda vez que tu buscou ajudar alguém com verdade, toda vez que você foi fiel a ti, a tua essência divina, tu manifestou consciência crística, mesmo sem estar com ela desperta, consciente, tu manifestou e tu vai lembrar todas as vezes, tá? E isso é maravilhoso. A gente vê o quanto a gente sempre foi o Cristo e não sabia e sofreu por nada. Quando eu descobri, que eu falei lá para vocês que depois de 1 ano e meio eu fiz um curso do Amit Goswami, que é o maior físico da atualidade, que prova a existência de Deus, um campo unificado, que todos somos um único ser, ligados a esse ser criador. Eu fiz o curso do Amit, tinha muito conhecimento, mas tinha uma meditação muito simples que dizia só o seguinte: observe os seus pensamentos como nuvens, sem se apegar a nenhum deles. E eu comecei a fazer isso.
Então, vou fazer a meditação da Mitty. Eu ficava observando meus pensamentos sem me apegar. Mas eu dizia, meu Deus, só tem merda na minha cabeça. Desculpa a palavra, gente. Só tem coisa ruim aqui. Eu já tinha feito a formação em EFT completa. Eu vou aplicar o EFT para esses pensamentos que eu não tô gostando do que eu tô vendo aqui. Eu vou fazer isso. E aí eu comecei a observar aqueles pensamentos e fazendo FT, mesmo que eu esteja com esse pensamento. No começo eu não conseguia nem fechar os olhos, tanto medo que eu tinha, que eu fechava meus olhos e meus cílios pareciam aranha, sabe? Eu tinha medo até disso. Então, mesmo que eu tenha medo, até de ficar sozinha meditando e olhando para meus pensamentos, eu me amo e eu me aceito pleno e completamente. E aí eu fazia os pontos do FT, para tudo que eu sentia, e fui dissolvendo. Em 2 meses eu me curei desses pensamentos obsessivos compulsivos de medo. Em 2 meses. Todas as noites eu fazia o FT, com 100% de sinceridade, com 100% de honestidade. Quanto tempo eu ficava lá? 1 hora, 1h30, até zerar, até a minha mente zerar. E hoje eu consigo entrar em ponto zero a hora que eu quiser, o momento que eu quiser, eu consigo silenciar minha mente. Na verdade, minha mente fica quase 100% do meu dia em silêncio. E já é um estado natural para mim. A minha frequência vibracional, para quem entende um pouco de física quântica, quem não entende vai lá no meu Instagram e acessa um dos vídeos que tá lá, marcados lá no começo. Tem uma aula que eu falo sobre isso, bem legal a aula, bem prática. Todo mundo fala frequência, vibração, frequência, mas ninguém fala disso na tua vida prática. E lá eu falei bem na vida prática. É em torno de 800 Hz. 800 Hz. Nem eu sabia qual era a minha vibração, porque eu fazia medição quando eu me interessava por isso, porque depois que a gente desperta, a gente não tá nem aí. Tu não precisa medir mais nada, tu não precisa mais certificar mais nada. Eu duvidei muito de mim, eu duvidei muito de que era Jesus me orientando. E ele vinha me falar através das minhas filhas, querida, eu te escolhi porque você sabe rezar e sabe trabalhar. Então, para de fazer piti, para de pitizar e vai fazer o teu trabalho, meu amor. E aí eu ia. Eu disse, ai, desculpa, Jesus, eu sinto muito, mas eu preciso ter certeza que é tu que tá me orientando, né? Eu preciso ter certeza que é tu. Até o momento que a gente desperta, que a gente sabe, né? A gente sente ele. E aí, sabe o que é mais legal? Que no começo, as pessoas, elas acham assim, a Ana é diferente de mim, porque ela despertou a consciência crística. Mas o que eu ensino e compartilho é justamente ao contrário. Eu descobri que eu sou você. Não igual a você, eu sou você, entende? Então, Jesus diz num curso em milagres que tu não existe enquanto um ser individual. Tu tem que me perdoar por isso, porque a verdade é que tu não existe enquanto um ser individual, tu só existe enquanto consciência coletiva, um ser coletivo, um único, mas coletivo. Né? Todos unidos, nós somos o corpo de Cristo. Por isso que ele está em todo mundo, porque todos nós somos o corpo dele, o corpo de Cristo. Cristo é uma frequência, é uma consciência que Jesus acessou em primeiro lugar e é o nosso mestre porque ele está mais próximo de Deus. Ele evoluiu mais, ele foi soltando mais. Jesus nunca mais vai se manifestar numa forma humana. Ele não cabe. Ele dissolveria esse corpinho em segundos, tá? Não tem como. Então ele manda os professores dele bem orientados, ele orienta bem os seus professores, para que cada um dos seus professores, com a sua linguagem, com a sua didática, fale a mesma mensagem, é sempre a mesma. Não existe 2 mensagens de um Cristo, é a mesma consciência. Por isso que às vezes quando você vê um palestrante que você ama, alguém que você ama, você diz, fui eu que falei isso. Eu ouvi as palestras do professor Hélio Couto e digo, mas fui eu que escrevi essa palestra? Eu já sabia disso? Como pode? Eu tô ouvindo pela primeira vez. Como é que eu tenho a sensação de que fui eu que falei? Como é que eu tenho a sensação de que eu já ouvi, de que eu já sabia, se eu nunca vi isso? Eu li um curso de milagres, um curso de amor. Eu tinha um curso como que eu já sabia disso e eu nunca peguei nesse livro na vida?
Como que eu já vivi isso? Como que eu já sabia disso? Como que eu já fazia isso sem saber? Sabe? Como que um curso de amor é exatamente o que eu vivi? E eu não tinha jamais tocado em um curso de amor, nem sabia que existia. Como? Porque a frequência crística, gente, ela é compartilhada, ela não é individual. Então, quando você acessa uma parte qualquer da consciência crística e você está acessado nessa consciência, você pensa que foi você que escreveu, porque aquilo bate certinho. Você acessou a consciência coletiva, a consciência universal coletiva do amor incondicional. Então, sim, todos nós escrevemos juntos o curso em milagres, todos nós escrevemos juntos o curso de amor, a Bíblia, as partes que não foram modificadas, todos nós estávamos junto com Jesus durante o caminho dele, a manifestação dele, e ele está junto com nós agora. Neste exato momento, você está dentro de Deus, Jesus Cristo está dentro de você, ele é o teu ser, ele é a tua consciência, mas você está inconsciente disso. É só uma travinha, depois de alguns perdões, muitos perdões, que você precisa dar, receber de você mesmo. Que você lembre de quem você é e arrasa no mundo, tá? Se você está aqui, você é um professor de Deus, você tem uma missão divina e cabe a você despertá-la. Meu curso Despertar Crístico te leva do passo 1 ao despertar crístico, em um ano e meio, tá? Em um ano e meio você está com essa consciência crística desperta, recebe todas as ferramentas, orientações para fazer isso. Ainda esse ano, e eu acho que mais um ano, talvez no máximo, eu vou dar aulas ao vivo também no curso Despertar Crístico, porque ele é gravado. Mas eu acho que esse ano eu vou dar aula ao vivo, o próximo eu já não sei, porque como eu falei para vocês, eu tenho muitos trabalhos espirituais para fazer. E esse curso está gravado com a orientação de Jesus. Ele disse que ele sempre está comigo quando eu estou trabalhando. 100%. Ele 100% está comigo quando eu estou trabalhando, quando eu estou gravando, quando eu estou conversando com alguém, atendendo alguém, falando o que ele quer. Eu sou um canal crístico, canal da consciência divina. Eu sou só um canal e tô aqui por único e exclusivamente para compartilhar ela contigo e te levar até teu pai. Te dei nas mãos de papai? Tchau, não precisa mais de Aninha. Tchau, vou pegar outros. Esse é meu trabalho. Pego professores de Deus, levo até a sua real identidade em Deus, deixo no colo de papai, conscientemente no colo de papai, e meu trabalho acabou. Tem mais 2 trabalhos que eu vou realizar ano que vem. Eu já escrevi o livro, eu ainda não digitei, eu digitei só 80 páginas, ele deve ter umas 300, 400 páginas. Tá escrito que é o caminho do despertar da consciência crística. Ano que vem vai surgir mais 2 que eu já sei, que foi me revelado, que é uma trilogia. Meus livros são uma trilogia. Um é o despertar da consciência crística, o 2 é o sustentar a consciência crística na forma, que é isso que eu tô aprendendo. Então eu recebi uma consciência divina num corpo humano, num ego individual. E eu tenho que viver com uma consciência coletiva, universal e divina num corpo humano, numa vida humana. Um casamento, sendo mãe, sendo filha, sendo irmã, sendo amiga, sendo professora, sendo aluna. Eu tenho que viver com essa consciência divina nesse mundo da manifestação. É o meu segundo livro, ensina a sustentar a consciência crística na forma humana, ser elevado da forma. Lembra que eu disse que eu não sou perfeita? Ninguém aqui é perfeito no mundo, mas o nosso trabalho é vir a ser perfeitos ainda no mundo. É o que isso? É quando essa consciência se infiltra em você e toma conta do seu ser, que é a iluminação espiritual, que é o meu terceiro livro, que é a iluminação 100%. Então, desperta a consciência crística, sustenta ela na forma humana e o teu ser divino, que é aquela centelha que Deus criou, que é tu mesmo. O que é a iluminação 100%? É quando a tua centelha infiltra em todo o teu ser.
e tu passa a ser só luz, que nem Jesus, 100% Jesus, né? Todos nós já somos, só não temos consciência. Então é um processo de 3 passos, né? Desperta a consciência, até chegar nesse aqui são 4 passos antes, que já tem ali nos meus vídeos, você procura. No meu Instagram, no YouTube. Ana Long Oficial no Instagram, Ana Long Consciência Crística. É só botar assim que você acha. No YouTube também. Então, tá lá, ó. Desperta a consciência, sustenta lá na forma humana e recebe toda a consciência divina e passa a ser um ser que nem Jesus, manifestado na forma. Tá? Esse é o nosso trabalho, é isso que a gente veio fazer aqui. Cada um vai ter o seu trabalho divino para fazer, a sua vida para vivenciar, experienciar. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui e eu quero saber se vocês entenderam quem é você. Você é Deus em manifestação, experimentando numa vida humana e agora você é chamado a relembrar da sua real identidade divina e passar a manifestar no amor incondicional para ajudar Deus. Nós vamos ser os braços de Deus, a voz de Deus, a imagem de Deus, falando o que Ele quer para o filho dele, trazendo. Nem todos de nós vão ser profetas, que nem o caminho de Jesus, que nem o meu caminho. Muitos vão ser um caminho de Maria, que é um caminho de viver o amor e compartilhar. Cada um de nós vai ter o seu caminho, mas Jesus vai te guiar. Tu tá aqui. Foi Ele que te mandou. Se Ele te mandou, é porque Ele disse que sim. É dessa forma que você vai vir a mim. Conscientemente, tá? Deu para entender? Você é o Cristo, você já é, só está inconsciente. Você tem o poder total e tudo que você deseja, sente, aqui nesse mundo você manifesta. Você é chamado a criar, para criar como Deus, você precisa despertar o amor incondicional, que é o amor de tudo e todos, que sabe, que nem eu falei para vocês, que eu sou você. Eu sei disso. Quando eu faço qualquer técnica de cura, quando eu estou operando milagres, eu me torno o meu paciente. Eu me torno a pessoa, tá? E quarto, você já é um ser de luz, inconsciente e é chamado a resgatar essa memória e a viver a plenitude e a felicidade da vida humana. Talvez você não venha para despertar a consciência crística, mas você veio para viver o sonho bom. O que é o sonho bom? É viver uma vida muito boa aqui manifestada na matéria e ajudar o maior número de pessoas que você puder, inclusive a você e a sua família em primeiro lugar. Primeiro você ajuda você. Se você não se cura, se você não se ajuda, você não manifesta. Eu vou dar aqui de presente para vocês mais 2 técnicas, tá? Que vocês vão receber. E eu quero dizer que foi um prazer para mim, Ana Long, manifestada na forma, consciência divina manifestada, estar aqui com vocês. É um prazer honrar o meu pai, o teu pai, que é Deus, e fazer esse trabalho para papai. Eu podia já estar lá com ele e eu escolhi vir buscar os meus irmãos e ajudar eles, pegar na mãozinha de vocês e levar para casa. Pego na mãozinha de vocês e levo para casa. Pego na mãozinha de vocês e levo para casa. Quem vem a mim, vem para ir para Deus. Esse é meu trabalho aqui no mundo, tá? Obrigada, foi um prazer estar aqui. Agradeço a presença de todos, a companhia e eu desejo a vocês que todo o amor de Deus se manifeste a cada dia na sua vida, que você sinta a presença de Deus em você, em todos ao seu redor, que a sua vida, que a sua casa, que a sua família seja a manifestação do amor de Deus para você, que você possa perceber esse amor manifestado através das pessoas, através das coisas, através de tudo que Deus te dá e te deu e continuará te dando eternamente. Só depende de você querer receber. Para você poder receber as coisas que Deus quer te dar, que se chamam graças divinas, o que você precisa fazer? Entrar em fase com Ele. O que é entrar em fase com Ele? Amar. Amar. Quanto mais você ama incondicionalmente, sem botar condição nenhuma no amor, principalmente a você primeiro, tá?
Quanto mais você ama, mais você recebe graças divinas na sua vida, tá bom? Um beijo de luz, foi um prazer ter estado aqui com vocês. Amo vocês, amo e sou grata pela vida, pela existência de vocês. O meu trabalho não existiria sem vocês, então eu honro, agradeço, santifico e purifico meu irmão. E vamos juntos até papai. Amo vocês, um beijo, até mais.